L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Fala rapaziada, boa noite, tudo bom? Tô meio grog, minha voz tá falhando. Está começando agora mais um episódio de Para Acabar com o Juízo. Seu podcast com barulhinho de rádio no fundo, com a introdução do poema aí, a radiotransmissão do Arthur, com essa voz grave, muitas vezes com volume oscilante e baixo, desse que vos fala, que é o Ian Menezes de Oliveira, lendo para vocês algum momento da semana um pouquinho do Antiédipo, esse livro caprichado, esse calhamaço aí, desejante, essa mistura de crítica e elogio à psicanálise, ao marxismo, ao que eles têm de mais doido. E é isso, esse já é o episódio número 87, se você não ouviu até agora nenhum dos 87 episódios, fique à vontade, comece por onde você quiser, não tem dessa não. Seja bem-vindo aí. Mas você perde a história, que eu entendi que esse podcast, em grande parte, ele é meu diário. Antes a galera fazia vlog, né? Eu faço blog. Eu faço uma vida, né? Contando minha vida, meu diário de vida é no podcast, assim. Isso aqui é uma desculpa. Eu leio um Antiédipo para dar desculpa de detalhes da minha vida e depois reescutar e ouvir, em 2019 eu tava nessa... 2019 não, esse podcast começou em 2020. Em 2020 eu tava passando por essa pinóia e tal. Rapaz, daqui a pouco vai fazer 3 anos de podcast, né? Você imagina? Bom, vamos lá, cara. Só pra falar as novidades, eu entrei no box mesmo, né, na semana passada. Foi bem doido, cara. Muito louco. Eu treinei um pouco de boxe. Já fiz 3 treinos agora. Meus braços já não estão mais respondendo, assim. Meus nós dos dedos estão roxos, assim. Mas é uma atividade interessante pra quem tava parado, assim, só fazendo corda. Pô, legal pra caramba. Recomendo atividades físicas. Recomendo votar no Lula no primeiro turno, né? Pelo amor de Deus, vamos resolver essa parada logo. Vou levar no primeiro turno, curtir o primeiro turno e a Copa em novembro e dezembro. Se organizem aí, porque talvez o bagulho pegue depois das eleições, mas vamos ver essa história aí. A gente deixa pra quando chegar, mas vamos se organizando aí. Organize mente e coração, que se vier, veio, se não vier, não veio. A gente não tá de bobeira, né? O negócio é esse. A gente não tá preocupado, mas também não tá de bobeira, mais ou menos isso. Vamos lá, galera. Hoje a gente vai ler, então, como sempre, né, 20 minutos do Antiédipo. E como eu tô com frio e meio leso, e acabei de sair do treino, eu tô muito devagar, assim. Pelo menos começando devagar. Eu vou botar o despertador aqui e vou começar a ler, calma aí. Primeiro o despertador, depois as páginas. Até abrir o cronômetro em vez do alarme. Hoje é sexta, agora são 7h54, então vamos fazer um chorinho até 8h15. 8h15 da noite. 21 minutos, ó, tem um extra aí. Vou apoiar o celular aqui. Espero que fique boa a gravação. Pronto. Ficou, celular? Muito bom. Bora lá, galera. Quinto paralogismo da psicanálise. 2 pontos, o após, the after. Isso aqui está na página 174 da versão impressa, 2.8.5. Cara, eu só não lembro os outros paralogismos, que eles estão listando os paralogismos aqui, só que eles são um pouco meio loucos, né? Então eles largam. Deixa eu só fazer primeiro esse exercício. Onde que tem paralogismo? Hoje eu vou ter que achar o quarto, né? Deixa eu só... Tô voltando as folhinhas aqui. Não vai embora, não. Ninguém mandou fazer um capítulo tão grande, né, cara? Quarto paralogismo da psicanálise está no item 2.7.2, o deslocamento ou a desfiguração do recalcado. Então tem o após, o deslocamento ou a desfiguração do recalcado. Terceiro paralogismo.
Ela é grande, bicho, pelo amor de Deus. Depois o próximo é maior, mas esse aqui... Terceiro paralogismo da psicanálise está no 2.5.9, Édipo como aplicação bionívoca. Então tem deslocamento ou desfiguração do recalque, o após. Édipo como aplicação bionívoca. Não me peça, por exemplo, para lembrar o que eles falam nesses outros aí. Não lembro, mas está gravado. A gente tirou várias conclusões. Opa. Faltam 2 agora. Segundo paralogismo da psicanálise é o double bind de piano, isso eu sei. Édipo ganha todos os lances, né? Ou você adoece, você se cura por Édipo, né? Não tem como fugir de Édipo, dessa valoração edipiana. E o último... Eu tô com calma hoje, né? Hoje eu tô só paciência aqui. Não achei o primeiro paralogismo? Se você achar aí o primeiro paralogismo, por favor, nos informe, deixa a gente saber. Bonito, todos os fantasmas são fantasmas de grupo, parece ter uma cota que eu já li esse negócio, deve ter mesmo. Engraçado. Ah, aqui. Causa da triangulação. Primeiro paralogismo da psicanálise, a extrapolação. Extrapolação, relação bionívoca. Aí o terceiro... esqueci. O quarto é deslocamento de desagregação. Depois desagregação do recalque. E depois é o após. Vamos pro após, caramba. Isso aí você bota aí na sua apostila aí, né? Vai que cai no concurso. Voltando para onde a gente estava. Onde a gente está? Aqui, quinto paralogismo de psicanálise, o após, página 174, aqui vou eu. Dizemos que a causa da perturbação, seja da neurose ou da psicose, está sempre na produção desejante, na sua relação com a produção social, na sua diferença ou conflito de regime em relação a esta, e nos modos de investimento que ela opera nesta, que ela, a produção desejante, envolve com a produção social, né? Sem necessariamente ser uma relação de repressão, tá? Isso que é muito importante, ou não apenas. Enquanto presa a esta relação, a este conflito e estas modalidades, a produção desejante é o fator atual. A famosa frase, né, quando eles resumem e botam até título de entrevista, né, com que se conectam, o que fazem suas máquinas desejantes, né? Esse que é o problema muito mais importante do que como você está com o pai e com a mãe, com as sombras e com as metáforas do pai e da mãe, né? Assim sendo, esse fator não é nem privativo, nem ulterior. Então, muito importante. O fator atual ou a máquina desejante, a produção desejante, não é nem privativo, não é individual, nem ulterior, nem posterior, né, ao próprio formação do sintoma, formação do sofrimento, né? Constitutivo da vida plena do desejo, ele é contemporâneo da mais tenra infância, acompanhando-a passo a passo. Ele não sobrevém depois de Édipo, não supõe nada uma organização edipiana ou uma pré-organização pré-edipiana. Ao contrário, quem depende dele é Édipo, seja esse tomado como estímulo de valor qualquer, simples indutor através do qual se faz desde a infância a organização anedipiana da produção desejante. Desde a infância, seja como efeito de recalcamento repressão que a reprodução social impõe a produção desejante através da família. Então, o que acho que eles estão dizendo aqui, né, diante do paradigma de Édipo, ou da individualidade, né, da privatização do subjetivo, mas também do tempo, né, desse tempo a posteriori, nem mesmo a criança está formando o sintoma. Que essa é uma ideia, né, que a psicanálise vai seguir, a base infantil, né, a localização
do cerne da nossa neurose e também da nossa subjetividade, que o pessoal lá dos Estados Unidos vai usar o termo personalidade, na infância. E aí os psicanalistas debatem, né, se essa formação ela é edipiana, ela é pré-edipiana, e o Deleuze e o Guattari são muito gentis assim, falam, é anedipiana. Na verdade já está acontecendo várias coisas da produção desejante em encontro com a produção social desde a criança. E é a repressão desse processo, a estagnação desse processo, a estancagem desse processo é que causa já sofrimento na própria criança, assim, já é atual desde a criança, né? Algo que é interessante pensar que Melanie Klein também trabalhava, mas é isso, né? Sempre para pensar algo que vai formar esse adulto problemático, né? Eles estão falando que o problema já está aqui, e anedipiano, né? E que é Édipo que depende da produção desejante. Existe Édipo, a gente sofre de pai e de mãe, mas é Édipo que depende da produção desejante, né? Para se formar, para se constituir, para reprimir essa produção desejante, para contornar essa produção desejante e fazer referência a si mesmo. Mas ela independe de Édipo, ela é anedipiana. Essa que é a parada básica, assim, né, desse livro, de um ponto de vista psicanalítico, eu acho, né? E também político, de alguma forma. E não chamamos atual, sigo o texto, e não chamamos atual por ser o mais recente ou porque ele se oporia ao antigo infantil, mas por diferença com o virtual. Então aqui é algo bergsoniano que eles vão conversar aqui, né? O atual e em oposição ao virtual. E virtual é o complexo de Édipo, seja porque deve ser atualizado numa formação neurótica como efeito derivado do fator atual, seja por ser desmembrado e dissolvido numa formação psicótica como efeito direto desse mesmo fator. Aqui, o fator atual, né, na psicanálise é mais essa dimensão de o que no presente de um adulto reflete, né, as regressões, os sintomas, os sofrimentos da constituição psíquica que foi dada quando? Na infância. Então essa é a dimensão. O fator atual é só o presente. O presente que quase como se a gente dispusesse de certas estratégias que estão presas no passado e o presente fica forçando a gente apenas a recorrer a estratégias estanques. Mas já há no Freud também, a gente pode ler dessa forma, muito mais a relação desse atual com o virtual. Quando o neurótico, mesmo de uma maneira psicanalítica, atualiza suas defesas infantis, atualiza suas regressões infantis, né, como adulto, que, né, são cheios de sofrimento ou para consigo ou para com o outro, né, necessariamente, são todas desengonçadas, assim, desconjuntadas, há já aí uma atualização. Há não se pega do mesmo jeito que era criança, há uma atualização, né, a invenção de um problema, né, essa é uma definição que esqueci o nome, Pierre Levy? Acho que Pierre Levy vai falar dessa dimensão do atual e do virtual baseado no Deleuze, né? O atual é aquilo que traz um problema. Então, usar as defesas infantis, usar as estratégias de fixações infantis traz um problema para o adulto. Por isso que é uma porta de entrada, ou não, né? Pode ficar batendo cabeça na parede, na psicanálise para procurar clínica, né? Para se responsabilizar por aquilo que se é, de alguma forma. Mas o que eles estão falando aqui é que até Édipo precisa ser atualizado. O problema da psicanálise é pressupor que Édipo não precisa de um disparador, de uma atualização, de uma problematização que o cerceia. Bergsonianamente falando, Édipo é um falso problema, ou um mau problema, não sei como é que é o termo bergsoniano, mas que parece que todo mundo vive por isso. E por parecer que todo mundo vive por isso, por ser um falso problema sempre levantado, mas você é a cara do seu papai, você é a cara da sua mamãe, mas sua família é desestruturada, quem você vai ser porque sua família não se entende e tal. Tudo isso atualiza necessariamente Édipo, um falso problema. Porque a produção desejante, ela é anedipiana em sua natureza. Então dá para pensar um pouco já essa atualização diferente na psicanálise, mas tem lá o seu limite se ela é ainda edipiana. É nesse sentido que a ideia, sigo o texto, é nesse sentido que a ideia de uma pós nos parecia ser o último paralogismo da teoria e da prática psicanalíticas. Desde o início, a produção desejante ativa investe no seu próprio processo em conjunto de relações somáticas, sociais e metafísicas que não sucedem às relações psicológicas edipianas, mas que, ao contrário, se aplicarão ao subconjunto edipiano definido por reação, ou excluirão do campo do investimento de sua atividade. Édipo é indecidível, virtual, reativo ou reacional. Não passa de uma formação reacional. Formação reacional à produção desejante. É um grande erro considerar essa formação por si mesma, abstratamente, independentemente do fator atual com que coexiste e ao qual reage.
Então, acho que uma ideia aqui é da temporalidade outra, né, da própria formação inconsciente, que ela tem muito mais um lado atual mesmo, assim, está o tempo todo acontecendo nesse processo. Ela não é voltada para o passado, ela não é esse o paralogismo, né? Como a psicanálise se ancora no passado para pensar um após, né? Um após que vai precisar recorrer às estratégias, às formações edipianas, né? Mas aqui eles colocam, volto aqui rapidinho. É nesse sentido que a ideia de um após nos parecia ser o último paralogismo da teoria e da prática psicanalíticas. Desde o início, a produção do desejante ativa investe no seu próprio processo um conjunto de relações somáticas de corpo, sociais e metafísicas, que não sucedem, ou seja, não vêm depois das relações psicológicas edipianas, né? É como se não dependesse mesmo que se atualize Édipo, todas essas relações somáticas, né, corporais, sociais, metafísicas, elas não esperam Édipo para acontecer, né? As relações psicológicas edipianas, mas que ao contrário se aplicarão ao subconjunto edipiano ao subconjunto edipiano definido por reação, ou excluirão do campo de investimento de sua atividade. Então, ou elas colam com Édipo, no caso da neurose, ou excluem do campo de investimento de sua atividade, no caso da psicose. Não vou entrar, não vou fazer esse jogo de papai e mamãe, sacou? Eu vou continuar com as minhas máquinas desejantes, assim. Que é importante pensar isso, essa negação mesmo, né? Essa clivagem que é própria do psicótico, essa forclusão do psicótico que prefere não, né? Édipo é indecidível, virtual, reativo ou reacional. Então ele precisa, não se pode decidir sobre ele, né, na verdade. Édipo é indecidível, eu achei engraçado. Não sei se não é uma questão que tipo, o desejo não escolhe Édipo, né? Mas ele se atualiza, né, o virtual, com o encontro das máquinas sociais, numa reação com relação à produção desejante até então, ou reacional, né? Então, ele é sempre reativo, ele é sempre um cerceamento, né, dessa produção desejante. Assim eu entendo, mais ou menos. Formação reacional à produção desejante. É um grande erro considerar essa formação por si mesma, ou seja, Édipo por si mesmo, abstratamente, ou seja, de maneira universal, né? Independentemente do fator atual com que coexiste e qual reage. Então, você pode até dizer que há Édipo, mas como se entre Édipo, com quais máquinas desejantes você entrou em Édipo, né? Quais foram seus brinquedos, suas armadilhas, um conjunto de paradas que Édipo fez girar e continuam escapando, assim, né? De Édipo o tempo todo. Eles seguem com 2.8.6, atualidade da produção desejante. Deixa eu ver quanto falta aqui. Vou tentar terminar essa página. Esse parágrafo. Contudo, a atualidade da produção desejante, né, 2.8.6. Contudo, é o que faz a psicanálise se fechar em Édipo ao determinar progressões e regressões em funções de Édipo, ou mesmo em relação a ele. É o caso da ideia de regressão pré-edipiana, com que se tenta por vezes caracterizar a psicose. É o caso de Melanie Klein, né, que é uma regressão no sentido da negação e da clivagem, né, como mecanismos de defesa bem primitivos, né. Por isso que Melanie Klein coloca que todos nós neuróticos adultos passamos, né, pela posição esquizoparanoide e maníaco-depressiva, né. Então, a qualquer momento a gente tem um núcleo, né, a gente tem no nosso núcleo de personalidade, na nossa integração do ego, a possibilidade de escorregar para a esquizofrenia, para a paranoia, para a depressão, ou para um quadro mais maníaco, né, ou combinados também esses quadros, mas isso nos acompanha, né, dependendo desse fator atual. A qualquer momento a gente entra em surto e pode não voltar, assim, né? E aí a ideia da psicanálise é que isso é uma regressão pré-edipiana, né? A possibilidade de um fechamento para com a realidade, por exemplo. Seja no caso da depressão, seja no caso da esquizofrenia. É como um ludião. Eu não sei o que é um ludião. Pesquisem aí, por favor, que eu não faço ideia, eu estou sem o computador aqui. As regressões e as progressões só se dão no interior do vaso artificialmente fechado de Édipo e, na verdade, dependem de um estado cambiante de forças, mas sempre atual e contemporâneo da produção desejante anedipiana. Então, Édipo é o vampiro do inconsciente. Édipo é aquela coisa bem da vontade de poder nietzschiana, a vontade de potência, que mesmo o padre mais reaça, ele está usando a vontade de potência para conter a vontade de potência, né? Eles são extremamente nietzschianos aqui. Eu falei vontade de potência edipiana ou nietzschiana? Se eu falei edipiana foi engraçado. A produção desejante tem sempre uma existência atual,
Progressões e regressões são apenas efetuações de uma virtualidade que se acha sempre efetuada tão perfeitamente quanto ela pode ser em virtude dos estados de desejo. Então a gente vai ter progressões e regressões, né, cara? Como diria o Guattari no Inconsciente Maquin, tem uma frase que eu acho linda, assim, né? Nada se resolve, nada se cura, nada se supera, né? Você tem uma relação outra na esquizoanálise de pensar a existência para com o sofrimento. A esquizoanálise é mais trágica, assim. É muito mais a dimensão de um reposicionamento, né? De repensar, de ressentir, de reexperienciar, de reterritorializar de uma forma que produz um território existencial possível e dinâmico, né? Que não vai estar terminado, algo no sentido de uma maior potência, né? Agora foi só jargão. Show de jargão. Mas é interessante, né? Não há superação. Porque também o inconsciente não esquece nada, né? Então a formação do adoecimento, a formação do sofrimento, mesmo que ele não esteja atualizado o tempo todo, ele está contigo de alguma forma, ele te constitui. Eu gosto de pensar que o Guattari passou, e eu acho que eu tenho vivido isso um pouco comigo, tenho refletido bastante com isso. O Guattari, em alguma entrevista para um grego, ele fala que passou por uma caosmose depressiva, né? Ele passa por um período de imersão no modo existencial depressivo e fica observando. Acho que ele passa alguns anos, assim, né, depois de escrever o Platôs, e ele acha muito interessante, né, como é ver o mundo desse ponto de vista. Assim. No mais, é uma virada da psicopatologia em direção à possibilidade de pensar modos de existência e o acompanhamento desses modos de existência. Né. A Deleuze mesmo, né, que suicidado ou não, é uma afirmação, o cineasta agora, né, o suíço Jean-Luc Godard, acho que é suíço, ele fala, tô cansado de viver. Esse é um modo também. Não é triste, não é necessariamente triste. Claro que tem tristeza, mas não é necessariamente triste, né? Não é fundamentalmente triste. Também tem um modo de existência nisso, tem uma afirmação nesses processos. Né? E aí é muito mais em todas essas dimensões, desde a escolha suicidária, a escolha, né, refletida suicidária, a escolha calma, né? Que também não estou falando que os suicídios são tranquilos, né? Gatilho. Não é. Porque tem esse acompanhamento também. Tem um acompanhamento de quem fica, tem um acompanhamento do processo, tem uma certa responsabilidade nesse processo. Né? Que não é culpa, mas tem uma responsabilidade, tem consequências. Mas também os quadros que a gente tem como psicopatológicos, da depressão, que a galera está falando bastante hoje, TDAH, né? Da própria psicose, do autismo, pensar muito mais como o sofrimento advindo desses modos de existência, eles estão em relação com o encontro com a máquina social. É a dificuldade de acesso à escola, é a dificuldade de acesso no convívio social, é a dificuldade de acesso ao trabalho. É um trabalho que corresponde a outra espacialidade e outra temporalidade. Né? É muito interessante isso. Você pensa que o trabalho tem uma temporalidade, uma espacialidade muito rígidas. Né? E você não pode dançar, e você não pode dormir, e você não pode descansar, e você não pode se masturbar, essas coisas todas, assim, claro. São regras, né? Tem coisa da masturbação. Mas essa não mistura, né, essa segmentarização dura, ela é extremamente difícil para quadros, que a galera hoje tem falado neurotípicas, mas na verdade é difícil para a produção desejante, acho que é isso que eles estão falando. Não precisa ser neurotípico para reconhecer que a produção social, a máquina social, ela tem seus problemas com a máquina desejante. Ela tem as suas dificuldades, porque tem a mesma natureza e diferente regime. Então imagina o que é para um depressivo ter que bater ponto. Não quer dizer que ele não produza, o capitalismo é até meio doido nisso, né? Ele é meio sacana com isso. Não quer dizer que ele não produza, não quer dizer que ele não seja um bom trabalhador, ela não seja um bom trabalhador, não quer dizer que ele não possa interagir, mas assim, não corresponde, não tem margem para isso. Imagina o sofrimento de achar que a realidade não te aceita de alguma maneira, né, nesse processo. E isso é dado de antemão, né? Então, eu gosto dessa dimensão que eles vão falando do encontro da produção desejante com a produção social, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de como a discussão da neurotipicidade, não sei nem se é esse o nome da discussão, né? Eu vou dar mais 5 minutinhos aqui. Essa discussão de saúde mental, atualmente, ela está muito atrelada ao problema da produção social. Tá? Exclusivamente atrelada à questão da inclusão, né? Uma coisa que não questiona o princípio de realidade da produção social. Ele não acompanha, não escuta a produção desejante, não escuta a questão da neurotipicidade como potência. Esse é meu problema, assim, acho que eu consegui formular uma coisa que eu tenho pensado há uns tempos. Assim. A título de curiosidade é isso, eu como uma pessoa depressiva, às vezes eu sinto que eu sinto que eu tenho uma vibe depressiva já faz uma cota, tenho falado mais disso, acho que desde uns 16 anos, já estou com 32,
Então tem períodos que eu vou e fico muito tranquilo, assim, de dar o meu menor, assim, sem pudor algum, assim, de estar lá meio só de fachada, de botar uma máscara e fazer um personagem mesmo, assim, na alta, sabe? Sem pudor. Eu acho que isso é libertador. Essa é a brincadeira, né, da coisa de uma maior potência, assim, que eu não acho que vai... Não quero tomar com um remédio que vai me deixar não sentindo nada, me sentindo... Eu quero atravessar. E eu ainda preciso de um trabalho, né? Então, vamos lá. Mas isso sou eu, tá, gente? Tome seus remédios se você gosta de remédio, se você precisa de remédio. Mas quem somos nós pra julgar, né? Deixa eu ver se dá mesmo pra terminar essa história. Ah, dá sim, vai, vamos lá. Hoje vai ser um episódio mais longo. Também demorei tanto para achar os paralogismos, né? A produção do desejante tem sempre uma existência atual. Progressões e regressões são apenas efetuações de uma virtualidade que se acha sempre efetuada tão perfeitamente quando ela pode ser em virtude dos estados de desejo. Desculpa. Então aqui que a gente tem. Entre os raros psiquiatras e psicanalistas que souberam instaurar com os esquizofrênicos adultos ou crianças uma relação direta realmente inspiradora, Gisela Pankl e Bruno Bettelheim traçam caminhos que são novos por sua força teórica e eficácia terapêutica. Muito legal. Tem um exemplo também do Deligny, né? O Ferdinand Deligny, que tem livros bem bonitos sobre o acompanhamento dos autistas. Porra, tem que oferecer Deligny pra galera. A galera lá da faculdade tá só lendo, aplicando aba, cara, na galera. É bem puxado. E não é por acaso que ambos põem em questão a noção de regressão. Tomando o exemplo dos cuidados corporais dados a um esquizofrênico, massagens, banhos, envolvimentos, etc., Gisela Pankl pergunta se é preciso atingir o doente no ponto da sua regressão para lhe dar satisfações simbólicas indiretas que lhe permitiriam reatar com uma progressão, retomar uma marcha progressiva. Ora, a questão, tipo assim, você vai ter que acessar o núcleo regressivo, né, o núcleo que está fixado na infância, e aí com cuidados aqui, acho que são muito maternais, né, massagens, banhos, envolvimentos, vínculos, quase como para acessar essa ideia tipo, da criança ferida ou do bebê ferido, que você precisa primeiro corrigir, cuidar para ir progredir para uma vida mais adulta, mais autônoma, né? E aí eu acho que ela se opõe a essa ideia. Ora, a questão não é, diz ela, aspas, dar ao esquizofrênico os cuidados que ele não recebeu como bebê. Aí, cantei a bola, hein? Trata-se, isso sim, de dar ao doente sensações corporais táteis e outras que o levem ao reconhecimento dos limites do seu corpo. Trata-se do reconhecimento de um desejo inconsciente e não da satisfação dele. Muito bom, né? Dá um contorno, né? Esse é um trabalho muito importante com os psicóticos. Assim. Não é voltar a algo originário, mas um contorno no presente que acompanha uma produção atual desejante, não uma produção que cessou lá na infância e que está carregando da mesma forma. Né? A referência é de Gisele Pankl, O Homem e Sua Psicose, de 1969. Salientamos a belíssima teoria do signo desenvolvida por Gisele Pankl em estruturação dinâmica na esquizofrenia. Bernard Hanshuber, sobre a crítica da regressão feita por Bruno Bettelheim, conferir A Fortaleza Vazia, né? La Forteresse Vide, que fala sobre o autismo também, se eu não me engano. Para terminar, reconhecer o desejo. Porra, isso aqui que eu tinha até... Porra, hoje eu tô afinado aqui, tô clínico comigo mesmo, tô gentil. Quase virando budista, né? Quase voltando a ser monge. Voltando não, começando a ser monge aí. Mas tô clínico. Tô meio cansado dessa coisa de clínica, de saúde, de coisas. Mas não quero saber, galera. Porra, acho que... Tô no niilismo. Reconhecer o desejo é precisamente recolocar em marcha a produção desejante sobre o corpo sem órgãos. Porra, isso aqui é muito fino, gente. Porra, que alegria estar aqui com vocês. Isso é muito fino, isso é muito clínico. Esse capítulo, acho que ele é subestimado. Eu o subestimei. Reconhecer o desejo é precisamente recolocar em marcha a produção desejante sobre o corpo sem órgãos. Aí mesmo, onde o esquizo havia se redobrado para fazê-lo calar e sufocar. Ó, deu até mais um pouquinho aqui de tempo. Eu juro que eu tô acabando, que tá acabando o parágrafo. Este reconhecimento do desejo, esta posição de desejo, este signo, tudo isso remete a uma ordem de produtividade real e atual, que de modo algum se confunde com uma satisfação indireta ou simbólica, e que nas suas paradas, assim como nas retomadas de sua marcha, é tão distinta de uma regressão pré-edipiana quanto de uma restauração progressiva de Édipo. Muito bonito, reconhecimento do próprio desejo, uma posição, esta é uma nova posição de desejo, né? Não sei se vocês estão zoando aqui com o Lacan, com o Melanie Klein, mas posição de desejo, né?
e este signo. Tudo isso remete a uma ordem de produtividade real e atual, que de modo algum se confunde com uma satisfação direta ou simbólica. O desejo não é uma festa, né? Já diria Gilles Deleuze. O reconhecimento do desejo, que bonito. Sobre o corpo sem órgãos, né? Que vai desmanchar. Recolocar em marcha a produção desejante sobre o corpo sem órgãos, aí mesmo onde o esquizo havia se redobrado para fazer o calar e sufocar. Que esse é o perigo de fechar-se no corpo sem órgãos. Hoje são 23, amanhã é aniversário do meu irmão, falando em Édipo aí. Pô, botei até 23 de outubro aqui, né? Botei 10, 23 de 9. A gente volta na semana que vem com o processo 2.9.1 partir. E agora, real oficial, quase acabando, hein? Deixa eu ver. Essa sessão pequenininha, da 176 a 184, que alegria. Foi muito bonito esse encontro, gostei de conversar com vocês, galera. Um beijo, forte abraço, a gente se vê na semana que vem.